A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nesta manhã tão agradável, tão especial, quando nós vamos meditar na Palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 20, os versículos 26 e 27. Assim diz a Palavra de Deus. Atos 20, 26 e 27. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos oriente nessa reflexão. Nosso Pai, é ministério do Teu Espírito revelar a Tua Palavra. A Tua Palavra, ela tem um poder de vivificação muito grande, Pai. Por isso, nós entregamos esse tempo diante do Senhor, para que todos aqueles que estejam nos ouvindo nessa oportunidade, que os seus ouvidos sejam abertos, para que então a Tua Palavra, que tem poder, possa penetrar em seus corações e fazer uma obra maravilhosa de regeneração, de novo nascimento. Nós confiamos esse tempo diante do Senhor e esperamos inteiramente na Tua providência. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amados, quase todo o ensinamento que o povo evangélico tem recebido dos seus guias religiosos, a maioria deles tem por base a seguinte doutrina: Cristo morreu na cruz para salvar o pecador dos seus pecados. Esta afirmação aqui é apenas parte da doutrina fundamental e central de toda a Bíblia. Eu também recebi este ensinamento de igreja desde quando eu era adolescente, e por muitos anos eu passei esta mensagem a outras pessoas na plena convicção de que era toda a verdade. Mas, no entanto, Deus, Ele nos mostra claramente em Sua Palavra a verdade. Essa verdade que outrora estava oculta, estava escondida, mas que agora ela é revelada na pessoa de Cristo. E que verdade que é essa? Estou falando da inclusão do pecador no corpo de Cristo lá na cruz, para fazer morrer a nossa velha natureza. Que Cristo morreu na cruz para salvar os pecadores dos seus pecados é verdade, sim, e muita gente já sabe. Mas que Deus nos incluiu em Cristo lá na cruz para fazer morrer a nossa velha natureza pecaminosa, muita gente não sabe. Muitos ainda não sabem e nem têm uma experiência de vida real, como eu também não tinha. Amados, quando a verdade de Deus em Sua Palavra, ela é apresentada ao pecador pela metade, como sendo toda a verdade, o conhecimento fica distorcido, aliás, incompleto, e ele não irá produzir o seu devido efeito. Então, é muito comum nos dias de hoje você ouvir da maioria dos pregadores religiosos ensinamentos bíblicos distorcidos ou incompletos, como sendo toda a verdade. Esses pregadores modernos, eles gostam de pregações açucaradas, melosas, no intuito de atrair e agradar os ouvintes, favorecendo a sua promoção pessoal. E vou dizer algo muito sério para vocês. E não são poucos os arrogantes espirituais que sempre aparecem exibindo as suas inclinações proféticas,
abordando as pessoas ingênuas com este jargão meloso e distorcido, já bem conhecidos aí nos meios evangélicos, que dizem assim: olha, você é importante, Jesus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Irmãos, nós já sabemos muito bem, à luz da palavra de Deus, que esta mensagem é uma mensagem desleal e enganosa. Por quê? Porque ela não mostra ao pecador a verdade por inteiro e por não declarar ao pecador a sua verdadeira necessidade, que é a sua crucificação com Cristo para fazer morrer a sua natureza pecaminosa. Então, esses pregadores mercenários, enganadores dos incautos, que andam por aí trapaceando e se ensinando o que não devem, o que não sabem, proferindo mentiras, praticando extorsão e violência ao aflito e necessitado, nos faz lembrar da seguinte história: que certa pessoa de origem humilde estava vendendo uma propriedade, aí chegou o comprador e começou a dialogar com o proprietário. Olha, meu amigo, essa terra aqui é boa? Aí o chacareiro respondeu: essa terra é muito boa, aqui dá de tudo, dá milho, dá arroz, dá feijão, dá batata, dá mandioca, o que plantar aqui, a colheita será abundante. Então aquele comprador, percebendo ali certo exagero na resposta do proprietário, resolveu refutar a sua astúcia, galhofando e se divertindo com ele, perguntando: e pizza dá? O lavrador ali baixou a cabeça, ficou calado, procurou disfarçar, não sabendo de que se tratava, pois nunca tinha ouvido falar nesta tal de pizza. Mas o comprador insistiu: e pizza, dá ou não dá? O chacareiro, não podendo se livrar da pergunta, respondeu à revelia: olha, se plantar na época certa, também dá pizza. Então, a resposta daquele lavrador denunciou ainda mais a sua tapiação, afirmando como verdade uma astuciosa mentira. Então, meus irmãos, de igual modo, procedem muitos pregadores trapaceiros, fraudulentos, enganando o povo com mensagens mentirosas. E Deus, ele mostra com clareza que não foi desse modo que os profetas e pregadores do passado apresentaram ao povo as suas pregações. Porque, irmãos, o texto que eu quero ler para vocês aqui irá mostrar a grande diferença entre o profeta Isaías e a maioria dos pregadores de hoje. Vamos ler em Isaías 1, verso 3, que diz assim: o boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não tem entendimento. Irmãos, a linguagem do profeta, eu sei que ela é bastante ríspida e severa, porque está afirmando aqui com autoridade que o boi e o jumento demonstram ter mais conhecimento do seu dono do que toda a nação de Israel que ela tinha de Deus. O profeta Oséias, o profeta Amós, combatendo também as injustiças por parte dos governantes e líderes da vida social e civil de Israel, eles qualificaram o povo de quadrúpedes irracionais, animais indomáveis, touros e vacas rebeldes. Por quê? Porque deixaram de lado a cortesia e a delicadeza, até mesmo para com as mulheres, para apresentar a toda a nação o completo desígnio de Deus de maneira cortante, destemida e corajosa. João Batista, o precursor do Messias, também ele usou um vocabulário severo e rigoroso, até mesmo para com os religiosos que vinham ao seu batismo, qualificando eles de cobras venenosas. A Bíblia diz, por exemplo, lá em Mateus capítulo 3, versículos 7 e 8, temos a seguinte declaração: vendo ele, João Batista, porém que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Está vendo aqui? João Batista foi muito duro com aqueles religiosos de sua época. Raça de víboras. Raça de víboras. Quem vos induziu fugir da ira vindoura? Irmãos,
diante de Herodes, o rei adúltero, vingativo e cruel, o profeta João Batista, ele não temeu e nem fez rodeios para denunciar o seu procedimento imoral e pecaminoso com a mulher do seu próprio irmão. Porque está escrito lá em Marcos capítulo 6, verso 18, João dizia para ele o seguinte: olha, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Então, irmãos, da mesma forma foi o método usado por Jesus na maioria dos seus ensinos. Porque em muitas ocasiões, Jesus ele demonstrou autoridade e firmeza numa linguagem ousada, numa linguagem desafiadora para com todo o povo e até mesmo para com as autoridades e os guias religiosos da época, que eram os escribas e fariseus. Jesus disse para eles lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, raça de víboras, como podeis fazer coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Meus queridos e amados ouvintes, nós vemos que em toda a história da igreja primitiva é conhecida a mesma posição de autoridade, intrepidez e ousadia dos apóstolos nas suas pregações. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em todo o seu ministério, sempre pregou uma mensagem corajosa e franca, e fez questão de deixar isso bem claro. Lá em Atos 20, jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Irmãos, o apóstolo Paulo ele não tinha por costume besuntar as suas pregações com palavras enganosas e simuladas. Ele nunca apresentou um evangelho pela metade. Hoje, por falta de maiores conhecimentos da palavra de Deus, por conveniência, descuido ou mesmo por não ter uma experiência real de conversão, muitos pregadores não têm falado ao povo de modo claro e específico, nem dado prioridade sobre a participação do pecador com Cristo na sua crucificação, morte e ressurreição. O que eles fazem? É aquilo que Jeremias 6,14 está dizendo. Cura uma ferida do meu povo levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6,14. Por isso que a advertência é para você, pregador. Cuidado, meu amigo. O Senhor Deus promete castigo severo aos líderes negligentes, dizendo, lá em Zacarias 10,3, contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes guias. Amados, a postura do pregador moderno é agradar a mídia e não pregar a verdade. E além do mais, o povo de modo geral não gosta de ouvir a verdade. A maioria gosta de espetáculos, exibições e sensacionalismos. Eles preferem um evangelho enfeitado com uma boa cobertura de glacê adocicado, que agrada o paladar humano e que se ajuste bem ao seu modo de vida. E a palavra fala que haveria tempo em que não suportariam a sã doutrina. Pelo contrário, eles iriam se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Mas a palavra de Deus apresenta o evangelho real e verdadeiro, que diz que Cristo, ao ser crucificado, ele nos atraiu no seu corpo lá naquela cruz e crucificou a minha e a sua natureza. Por isso nós podemos dizer que já estamos crucificados com Cristo e vivemos não mais nós, mas Cristo vive em nós. Amados, esta é a verdade da palavra de Deus que tem que ser proclamada, anunciada, crida e recebida, porque sem a nossa morte com Cristo na cruz, a nossa experiência ela se torna totalmente vã. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus morreu, não tinha pecado, mas Ele me incluiu, a mim e você, no seu corpo e nos fez morrer para o pecado. Então, creia e confesse que você está crucificado com Cristo e que Cristo é sua vida. Amém. Bom dia para você, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul.
Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30 e aos domingos cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre e até a próxima mensagem. Graça e paz.